temas mais polêmicos e atuais discutidos à luz da Bíblia, através do programa que é um verdadeiro seminário no ar. Debate Melodia. Você vai ouvir pastores de diversas denominações, emitindo opiniões que podem esclarecer, polemizar e até mesmo questionar suas convicções. Debate Melodia, com Gilaelson Santos e convidados. As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Olá, gente amiga, bom dia! Voltamos para o nosso debate. Hoje já é terça-feira, gente, 15 de julho. Chegamos aí praticamente no meio do mês, né? Meio do mês. Do ano já passou, né? Do ano já passou também. Ah, gente, é isso aí, o tempo voa, né? Estamos de volta aqui, mais um debate hoje, mais um tema a ser discutido à luz da Bíblia. Obrigado você que sintoniza a Melodia. Estamos juntos. A Melodia fez 17 anos e nós só temos que agradecer a Deus por essa história junto com você. Muito bem, na manhã desta terça-feira está conosco o pastor José Carlos, Igreja Cantinho de Oração. Bom dia, pastor Zé. Bom dia, pastor Gilaelson. Bom dia, companheiro de mesa que está aqui do meu lado. Vamos participar desse debate, vai ser muito bom, muito esclarecedor. E a você que está aí, sintonizado na Melodia, continue até o final, né? Porque vamos aprender juntos em nome de Jesus. Muito bem. Conosco também o pastor Adilson Pereira, Assembleia de Deus. Bom dia, pastor. Bom dia, Gilaelson, paz do Senhor. Essa audiência maravilhosa da Melodia. Receba o nosso abraço em qualquer lugar da cidade e também em qualquer lugar desse mundo que você está em sintonia conosco. Olha, nós te abraçamos e ficamos felizes por ter você conosco, não é? E com certeza Deus tem algo muito especial para fazer na sua vida e nas nossas vidas, que o nome do Senhor é de ser glorificado. Pastor Zé, Deus te abençoe, agradeço a oportunidade de estar ao seu lado aqui para nós falarmos das coisas do céu, das coisas de Deus. Vamos iniciar o debate orando. Eu vou pedir ao pastor Adilson que apresente este momento ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, no precioso nome do teu amado Filho Jesus, nós agradecemos ao Senhor por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede. Agradecemos por cada vida que está em sintonia conosco e sobre cada um de nós pedimos a tua bênção.
que o teu Espírito nos ministre a vida, de forma que no abrir a nossa boca seja nos dada a palavra com confiança para fazer conhecidos os mistérios do Senhor, o mistério do Evangelho. Senhor nosso Deus e Pai, a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Por isso nós confessamos a tua vitória em nome de Jesus, Pai. Amém, amém. E amém. Muito bem, o ouvinte comum manda a seguinte introdução. Aspas. A Bíblia fala que Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Mas o que isso significa? Fecha aspas. Por que Davi ganhou o título de homem segundo o coração de Deus se ele tinha tantos erros? Vamos discutir agora no Debate Melodia. Debate Melodia. Claro que eu vou aproveitar esse tema de hoje para saber se ainda existem pessoas hoje segundo o coração de Deus, né? Que vivem segundo o coração de Deus. Bom, pastor José Carlos, e aí, por que Davi ganhou esse status e como é que é? Como é que ganha um status desse, cometendo os erros que Davi cometeu? Realmente é maravilhoso isso, né? A misericórdia de Deus, ela é sempre infinita, né? Embora Davi, há pessoas que confundam, né, esse título, afirmando que Davi tinha um coração igual de Deus. Não era que ele tinha um coração igual de Deus. Ninguém tem um coração igual de Deus. Jamais. Nunca. Não tem uma forma de comparar o coração de Deus. Tinha que ser outro Deus, né? Não existe outro Deus. Não tem como. A coisa é impossível para Deus, ele vê um Deus como ele é. Então não existe. Essa é a coisa mais impossível para Deus. Então, o que acontece aí? Quando a gente estuda um pouco sobre anatomia, antropologia humana, a gente vai conhecer o homem por partes, né? O homem, embora ele seja uma tricotonomia, ele não é uma trilogia, nem uma triunidade, como Deus. Verdade. Tem 3 partes que ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. E uma dessa parte chama espírito, onde está a intuição, a comunhão e a consciência. E quando a gente vê na Bíblia coração, está se referindo ao espírito humano, não é esse coração aqui que bombeia o sangue para o corpo, as artérias, né, do nosso corpo. É o espírito. O espírito de Davi, ou seja, o coração espiritual, ele tinha uma diferença dos demais homens da sua época. O irmão fez uma pergunta e eu acho que é válida. Hoje existe homens segundo o coração de Deus? Muitos. Muitos. Não estou dizendo que por isso, por ser segundo o coração de Deus, não estão propensos ao pecado. Todos os homens, a Bíblia fala, são falhos. Não há um justo, nem Davi, nem Moisés, que Deus falava com ele, nem Abraão, que era um amigo de Deus. Então, todos pecaram, vão pecar, até a vinda de Jesus. E é por isso que foi dado o Cordeiro de Deus ao mundo, para que nós fôssemos salvos por ele. Então, Davi, ele era um homem que ele tinha um espírito quebrantado, ou seja, o coração dele era um coração voltado para fazer a vontade de Deus. Essa expressão não quer dizer que o coração de Davi era como o coração de Deus. Ser uma pessoa segundo o coração de Deus é ser temente, é andar conforme os desígnios de Deus. Mas o que é coração? A gente precisa saber o que é coração, né? Quando nós estudamos um pouco o hebraico e o grego, nós encontramos a palavra cardia, que está escrito no grego, que significa centro da vida espiritual e emocional. E quando você vai lá para o hebraico, nós encontramos a palavra leve ou levav, né? Que significa lugar dos pensamentos e intenções e também de sabedoria. Você vê o homem que escreveu os salmos, né? A gente fala livro do salmo, mas salmo não é livros, né? São salmos. Verdade, são cânticos, orações. Isso. Né?
Então ele escreveu os Salmos e você vê a inteligência que Deus deu, a forma de expressar. Quando você lê o Salmo 51, você vê ali Davi colocando o coração, reconhecendo que ele é uma pessoa falha, limitada e que precisa constantemente da graça de Deus. Ele sendo rei, podia se ufanar, eu sou o rei e tal, mas não. Ele falava assim: cria em mim, ó Deus, um espírito reto, né? Ele falava que eles reconhecia: todo sou formado em pecado. Então isso é justamente o homem ter consciência das suas limitações, ter quebrantamento de espírito, reconhecer Deus soberano sobre tudo e sobre todas as coisas. Ele era um homem que se aproximava de Deus, procurava Davi, ele estava de joelho, pedindo perdão, pedindo graça para poder saber como governar, e governou 40 anos aquela nação e teve paz. A Bíblia fala que ao seu derredor todos os reinos tiveram paz com Davi, porque ele tinha sabedoria, tinha humildade e, acima de tudo, consciência dos seus erros e da sua pequenez diante de Deus. Por isso que ele recebeu esse título de o homem segundo o coração de Deus. Muito bem, eu fico pensando qual é a conta que Deus faz, pastor Edilson. Porque assim, todos nós somos pecadores. Isso. E muitas vezes cometemos erros assim muito terríveis, né? Como foi o caso de Davi, um homicídio seguido de adultério, né? Verdade. Tem também uma família que não é exemplar. Não é. Né? Não é. Ele também, por outro lado, não foi um pai exemplar. Na sua família ele realmente foi muito falho, né? O que Davi tem, pastor Edilson? Eu quero parabenizar o pastor Zé. Ele realmente foi muito feliz, realmente, porque se o Sérgio está falando do coração, né? Que a Bíblia fala que Deus não olha a aparência do homem, mas sim um coração. É o centro do ser humano, é aí onde a Bíblia do coração procede as saídas da vida. E eu quero chamar a atenção das pessoas que estão nos ouvindo, porque o pastor Zé, inclusive, foi muito feliz quando ele disse que hoje há muitas pessoas que podemos chamar de um homem segundo o coração de Deus. Por exemplo, a Bíblia, nós temos entre os discípulos, nós temos João, o discípulo amado, não é? Que podemos dizer que é uma pessoa que Deus confiou. A outra pessoa que a gente vê que Deus fala do seu grande amor, um homem muito desejado, que foi Daniel, não é? Então, realmente, inclusive, pastor Zé, se Deus dissesse que nenhum homem haveria depois dele com um coração semelhante, tá certo, e estaria um exclusivismo para ele, Justo. como aconteceu no caso de Salomão. Verdade. Deus disse que antes de você não houve, depois de você não haverá. Você vê que o próprio Senhor Jesus, para mostrar sua grandeza, ele falou: eu sou maior do que Salomão, porque só ele poderia ser maior, porque o outro não poderia outro ser, né? Então não há um exclusivismo para Davi com relação ao seu coração. Não. E com relação ao que Gilaelso falou, Gilaelso, você realmente ajudou muita gente, que justamente, você falou a linguagem que muitas pessoas querem dizer. Porque quando a gente olha para a vida de Davi, uma vez eu ouvi um pastor dizer que se colocasse numa balança Davi e Saul, Davi perdia feio. Não é verdade? Não, porque as coisas que Davi fez, né, realmente Agora, por outro lado, basta olhar que a questão não é ser pecador, é o que se faz como pecador. A reação que se tem como pecador. Por exemplo, a Bíblia fala de uma porca lavada, que é o que acontece muitas vezes, né? As pessoas apenas tomam um banho de religião e muda de roupa, né? Que ele era um mendigo, bota um paletó e parece que chega uma nova criatura. E não é nada disso. Não é nada disso. Lavar o corpo, lavar essas coisas, essa higiene física não tem nada a ver com aquilo que está relacionado à obra que Jesus fez na cruz em relação ao ser humano. E é bom a gente ficar bem consciente de que o que Deus espera, como eu ia dizendo sobre a porca lavada, para poder fechar o sentido, aí a Bíblia diz que quando é como a porca lavada, mas quando ele vê o espojador de lama, né? Pronto, é ali que fica. Por quê? Porque a sua natureza não foi mudada. Davi era uma ovelha. Uma ovelha pode cair num lamaçal, mas não vai ficar, porque a natureza dele não é lama,
na verdade, não era lama, como acontece com a porca. Então, Davi, todas as vezes que pecou, e o pastor Zé falou muito bem sobre essa questão, ele expressava publicamente os seus pecados, ele confessava. Por exemplo, quando eu sempre falo que Deus deu a Davi o direito de julgar a sua própria causa, para a gente ver o coração que aquele homem tinha. Quando Natan chega, Natan não diz, você cometeu um adultério, você matou um homem justo, não diz isso. Não. Conta uma história, e diante da história ele julga, digno de morte é o homem que fez tal coisa. E o profeta diz, você é esse homem. É porque ele não tem, ele não se ufana pela posição, né, que ele tem. Verdade. Porque ele poderia dizer, eu sou claro. Rei, acabou. Pronto. Ele não procurou esconder o pecado dele por algum tempo? Né? Que ele não agiu como Saul, né? Porque Saul não precisa mais de ninguém. Exatamente. Então a questão toda aqui... Imagina você 40 anos com um rei desse, né? Saul, né? 40 pelo amor anos. de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Oh, Jesus, né? 3 reis, parece alguma coisa dos nossos dias, não parece, essa? Oh, meu Deus. Será que ele já aguenta mais 4 anos? Oh, Jesus. É quase impossível. Mas o que eu quero realmente dizer, na verdade, deixar bem claro para os nossos ouvintes, porque nós queremos aqui ser bastante, não é? Assim, diretos, né? Porque o tempo também não permite uma larga meditação. Mas queria que você que está nos ouvindo se lembre, olha, não se conforme com o seu pecado. Não acredite que o seu pecado vai lhe favorecer. Não vai. Davi mostra isso. Agora, olha, não olhe para os seus pecados antes de olhar para Deus. Porque muitas vezes a pessoa olha, por exemplo, tem pessoa que pergunta para mim, será que Judas não poderia se arrepender? Se ele fosse até a cruz, teria perdão para ele? Teria perdão. Com certeza. Mas porque ele não deu ouvido, porque ele não deu lugar ao Espírito de Deus, não procurou conhecer a Deus, porque você vê que a Bíblia fala que durante o ministério de Jesus ele era ladrão, ele roubava, então ele não tinha, ele não foi uma pessoa realmente que permitiu que Deus não se converteu o suficiente para quando chegasse um momento como aquele de tentação, ele poder realmente vencer. Não é? O caso de Pedro é bem semelhante, não é? Ele também negou Jesus, porém, a Bíblia diz que ele chorou amargamente. Sentiu a sua traição. E quando o Senhor Jesus, corrigindo o seu erro, você me ama, Pedro? Te amo, Senhor. Você me ama, Pedro? Eu te amo, Senhor. E da terceira vez, a Bíblia fala que ele entristeceu e disse, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então, o Senhor olha para o meu coração e sabe que meu coração agora fala, porque depois o que eu passei realmente me fez entender que quanto eu te amo e não posso viver sem o Senhor. Então, nós queremos deixar bem claro aqui nessa manhã, em nome de Jesus, se o homem olhar somente para os seus pecados, ele se destrói. Ele vai acabar se enganando, pensando que o pecado pode... Mas se olhar para Deus, na sua santidade, e encontrar a sua indignidade diante do Senhor, mas lembrar que a mão de Deus está estendida para ele, com certeza essa história se torna semelhante à história de Davi. Tá. Às vezes as pessoas ficam perguntando onde está esse texto que a Bíblia fala que Davi foi segundo o coração de Deus. Na verdade, o texto está em 1 Samuel, capítulo 13, o verso 14, e ele é confirmado também em Atos 13, 22. Agora, lendo aqui Atos 13, 22, pastor José Carlos, o texto faz lembrança aqui de que Deus disse, achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. É porque a gente fica preso em alguns feitos, né, do Davi, no seu homicídio, no adultério que ocorre, na questão da sua família, né, por ter falhado assim, muitas vezes como pai e tal, e a gente se esquece das qualidades. É porque assim, às vezes a gente fica preso naquele erro que a pessoa cometeu, e a pessoa pode ter feito 99%, mas se ela errou 1%, acabou a pessoa, né? O julgamento humano é mais ou menos nessa direção aí. Bom, mas Deus disse que ele não vê como vê o homem, né, pastor Zé? Não. É uma realidade. Olha, o texto lá que foi lido e também aqui em Provérbios 4, 23, a Bíblia enfatiza bastante sobre o cuidado que nós temos que ter com o nosso coração. Porque, como eu falei, é a saída da vida, né? Então, se a gente for falar sobre o coração, tem muita coisa aqui para falar. Mas, porque ele influencia todas as áreas da nossa vida.
O coração, que é o espírito, ele está intrínseco ligado com a alma, né? Então, muitas vezes a pessoa confunde espírito com alma. Mas, como eu falei, a alma, ela também tem 3 partes. A alma, ela tem a mente, a vontade e a emoção. Assim como o corpo, sistema nervoso, ósseo e muscular. Então, todas as 3 partes têm também 3 partes em cima delas. E quando nós falamos sobre o coração humano, o Davi pode ter errado bastante no seu pessoal. Pessoa dele e a sua família. Mas no reino, ele cumpriu tudo que Deus havia determinado. Inclusive o propósito de construção do templo, ele ajuntou toda a riqueza e ele falou, agora eu vou construir o templo para o Senhor. Senhor, não. Você não, porque as suas mãos derramou muito sangue. Mas ele já deixou tudo pronto e passou para Salomão, e Salomão construiu o templo de adoração a Deus. Então era um homem que ele estava sempre voltado por fazer a vontade de Deus de forma íntegra. Então o que acontece muitas vezes, eu vou dar um conselho para os pastores aqui, tem muitos pastores perdendo as suas famílias, viu, irmão? E por quê? Porque eles se dedicam demais à obra e esquecem a sua família. Procuro conciliar essa parte aí, porque tem muitos pastores que as mulheres estão pedindo divórcio. Por quê? Estão se dedicando demais à obra. Não, eu tenho que fazer a obra de Deus. Mas eu quero dizer para você que primeiro está Deus, depois a sua família, depois a igreja. Tem gente confundindo Deus com a igreja. Não é Deus e a igreja, é Deus em primeiro lugar, sobre todas as coisas, depois a sua família. Uma família forte, uma família espiritualmente forte, moralmente forte, constrói uma igreja moralmente forte, uma igreja também que vai adorar a Deus. Então, tome muito cuidado, porque hoje está acontecendo muito isso aí. Muito bem, nós vamos ao intervalo, são agora 11 horas e 35 minutos. Rapidinho, daqui a pouco a gente volta. Estamos apresentando Debate Melodia. A Melodia tem o apoio cultural das empresas a seguir. O colesterol alto pode matar. E os cuidados devem começar na infância, para evitar graves problemas na fase adulta, como doenças cardiovasculares, infarto do miocárdio e acidente vascular cerebral. Crianças entre 2 e 8 anos que possuam pais ou avós com históricos de doenças cardíacas ou de colesterol alto devem ter seu colesterol dosado. Entre os 9 e 12 anos, toda criança deve ter seu colesterol avaliado. Se o LDL colesterol ou colesterol ruim de seu filho estiver acima de 130 mg por decilitro, procure seu pediatra ou endocrinologista. O colesterol alto de seu filho não é brincadeira. A infância e a adolescência são fases importantes na prevenção das doenças do coração. Cama, mesa e banho, tudo em sintonia. Tapetes, cortinas, qualidade, garantia na Cortina e Cia. Cortina e Cia. Cortina e Cia. Sua casa ou escritório, tudo em sintonia. Cortina e Cia. Cama, mesa e banho, sua casa em harmonia. Cortina e Cia. Cortina e Cia, Praça da Bandeira, número 10, Centro. WhatsApp 30250733. Cortina e Cia. Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios, podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum, criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no Zap 779-8802-0319 e fale com nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas.
Sabe aquela história de que fazer faculdade é difícil? Esquece ela. Escolher um curso reconhecido pelo MEC com o melhor valor do mercado é para você sim. Na Unip e na Unigrande, você encontra o melhor do ensino. Com professores qualificados e estrutura de ponta, aproveita o melhor custo-benefício, com inscrição gratuita e matrícula R$10. Comece agora mesmo. Faça sua inscrição gratuita no site www.aquivocepode.com.br. Para saber mais, fale pelo zap 77 991 71 0030. Você quer aprender a tocar teclado ou violão? Fale com o professor José Carlos. Método prático, aulas individuais ou em grupo. Músicas evangélicas, aulas em domicílio a combinar. Maiores informações, ligue 98822-7919. 98822-7919. Se a emoção já pode aumentar, Melodia faz o som que vai te tocar. São 17 anos no ar, sem parar. 87,9 é só sintonizar. Programa, revista, debate, notícias, do louvor ao pop, do sertão ao céu. Aqui tem verdade, aqui tem papel. É fé, é ritmo, é inspiração. Melodia conquista, é sua estação. É pra amar, curtir e compartilhar. Melodia é razão, mas também fala de emoção. Tá 24 horas no seu coração, no carro, em casa, em oração. É 87,9, a rádio da emoção. Melodia. E a rádio da emoção. Melodia. A emoção. Sem emoção. Sem emoção. A rádio da emoção. Voltamos a apresentar Debate Melodia. Muito bem, agora são 11 horas e 40 minutos. No tema de hoje nós estamos discutindo essa questão sobre o rei Davi, né? Por que Davi ganhou o título de homem segundo o coração de Deus se ele tinha tantos erros? Que geralmente as pessoas se remetem ao homicídio, né? Que é quando ele manda ali matar Urias. Também tem a questão do adultério e a própria família de Davi, né? Que não foi um exemplo, ele não foi um pai exemplar, mas a Bíblia diz que ele é um homem segundo o coração de Deus, que executará toda a vontade de Deus. Pastor Edilson, a gente tem muitas vezes dificuldade de entender que o Senhor faz todas as coisas para os seus determinados fins, né? Aí as pessoas... Até o dia do mal, até o ímpio para o dia do mal. Do mal, da calamidade, do juízo, enfim, né? Bom, Deus faz algumas coisas que é para um fim que somente Ele conhece, né? E às vezes a gente não conhece. Você olha para o Jardim do Éden, por exemplo, aí as pessoas já perguntaram assim: para que Deus colocou aquela árvore lá? Estragou tudo. Não poderia ficar sem e tal, né? Questionam Deus mesmo. Enfim, mas está lá a árvore da ciência do bem e do mal, né? Onde há uma proibição, tem uma proibição no Éden. Isso. Né? Bom, ele é uma pessoa que é segundo o coração de Deus e que existe para executar toda a vontade de Deus dentro de um propósito que só Deus conhecia. Né? Então a gente tem essa dificuldade, né? De olhar os erros, mas de não entender que Deus cria as coisas para os seus fins, né? Exatamente. Eu acredito que você já disse a resposta também desse questionamento. Que
você lê o texto que o Senhor disse que ele cumpriria todo o seu propósito. Sim. Então, Deus, conhecendo as limitações humanas, sabe até onde pode o homem ir, não é? Estamos conversando em off aqui. Quantas vezes um pastor, ele fica entre a família, como está comentando que o pastor Zé justamente comentou sobre essa questão, está entre a família e a obra. A Bíblia diz que buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e a sua justiça, e as demais coisas, essas coisas que está se referindo ao contexto ali, seriam acrescentadas. Então, muitas vezes a gente fica, não, vou fazer a obra de Deus para Deus cuidar de mim, para Deus fazer o que eu não posso fazer e tal. Existem alguns erros que, em nome disso, na verdade eu reconheço, mas Deus sabe a condição humana. Então, Deus, a Bíblia fala que Ele conhece a nossa estrutura e se lembra de que somos pó. Então, Deus sabe a limitação humana. Eu conheço o impossível, eu sei até onde eu posso ir, ou pelo menos imagino que sei até onde posso ir. Agora, realmente, o que Gilead colocou aí, toda pessoa, olha o que ele falou em relação ao Éden. Deus fez um Éden completo, só colocou uma restrição. E a pessoa fica pensando na TV. A pessoa esquece de toda a grandeza que Adão jogou fora por causa de uma restrição. Vai no erro. Então, isso é injusto dizer isso. Agora, vamos dizer, se tivesse 100 coisas criadas e ele dissesse 99 não podia e uma que podia, aí tá certo. Alguém falou, ele não tinha quase opção, mas ele tinha o contrário de Jesus, que estava num deserto com 40 dias sem se alimentar, e diante da tentação, ele preferiu ficar com o Senhor. Só tinha aquela opção de ficar com o Senhor, porque a proposta que lhe deram era muito tentadora. Não é verdade? Então, devia as pessoas pensar, Davi realmente fez muita coisa que não devia ter feito. Realmente. Mas Deus o perdoou. A gente vê o Senhor dizendo que ele realmente descansou e foi sepultado no lugar de seus pais, mostrando a aprovação. Nós vamos encontrar, para a glória do Senhor Jesus, vamos encontrar com ele no céu, porque foi uma pessoa que foi aprovada pelo Senhor. Não a questão dos erros, mas também porque ele se arrependeu verdadeiramente. Vejamos que quando na sua família ele não repreendia seus filhos, não é? Sabia que porque no fundo ele sabia que também houve uma falta de testemunho de sua parte que não inspirou seus filhos à obediência. De qualquer forma, ele também tinha que olhar para os erros de seus filhos e entender da limitação que eles tinham também, não é? Em relação ao... Porque os seus, se diz na sociedade que nós somos fruto do meio. Então, uma pessoa que nasce numa favela tem que ser um bandido? Não é isso. Agora, na verdade, eu pergunto, a possibilidade não é grande de se acabar entrando por um caminho desagradável? E há uma possibilidade. Então, a gente deve entender que Davi falhou, mas o que ele fez, na balança de Deus, ele teve crédito. A prova disso que realmente a gente vê o Senhor declarando e o Senhor confirmando. O Senhor, inclusive, ele mesmo, quando o Senhor falou para a sua geração futura, ele ficou maravilhado em ver, Senhor, isso não é próprio de ouvir um homem ouvir a respeito da sua posteridade. E o Senhor falou para mim que vai confirmar o meu trono. Então, Deus mostrou em toda o que mais importante nós temos que olhar não é para a vida de Davi, mas a aprovação que Deus deu a ele. É isso que faz dele ser o homem segundo o coração de Deus. E hoje, pastor Zé Carlos, como é que faz para ser uma pessoa segundo o coração de Deus? Tinha até anotado alguma coisa aqui. Jeremias, no capítulo 29, 13, ele diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Isso é sem reservas, é uma entrega total. Então, o irmão falou sobre os homens. Não há e não existirá, além de Jesus, uma pessoa justa, santa, equilibrada e que não tem pecado. Existe um adágio aí que quando ele estava na cruz, o diabo foi lá, vasculhou na boca de Jesus para ver se encontrava engano, mas a Bíblia fala que na sua boca nunca houve engano. Verdade. Os outros homens sempre há alguma falha, porque não existe um justo. Não. Se você encontrar um homem justo, me fala que eu vou seguir ele. Né? Porque não tem, além de Jesus. Não. Então, quando a pessoa ela busca de fato a Deus, você se aproxima de Deus e ele se aproxima de você. Então, quando você tem essa comunhão íntima com Deus, o apóstolo Paulo era um homem que perseguia a igreja.
Mas ele chegou um momento que ele falou: sejais meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Irmãos, é ter muita intimidade, né? Verdade. Para a pessoa falar um negócio desse, como eu sou de Cristo. Então, para ter um coração segundo o coração de Deus, você precisa de muita intimidade, assim como nós vemos aí o exemplo de Davi e agora também do apóstolo Paulo, que era um perseguidor, pecador como qualquer outro homem, mas que ele aprendeu a se aproximar de Deus, pedir perdão pelos seus pecados e fazer a obra de Deus. Eu costumo dizer que o apóstolo de mais renome que nós encontramos na Bíblia é o apóstolo Paulo. Ele evangelizou praticamente sozinho, que muitas viagens ele não ia com um companheiro. Verdade. Evangelizou o mundo civilizado da sua época, ele praticamente evangelizou sozinho. Disseram isso, né? Aquele que transtornou o mundo. Transtornou o mundo. Verdade. Aí você vê, ele mesmo tem uma parte na Bíblia que ele fala assim: eu, sozinho, não me engrandecendo, mas eu fiz mais do que os outros apóstolos. Não juntos. eu, mas a graça de Deus. Verdade. Mas verdade. não é assim? Verdade. Não eu, mas a graça de Deus. Então eu acho, irmãos, que hoje pode ter, já teve, além de Davi, e hoje pode ter e terá pessoas com coração segundo a vontade de Deus. Que é essa a expressão correta. O homem segundo o coração de Deus é o homem que faz a vontade de Deus de forma integral. Verdade. Muito bem. São agora 11 horas mais 49 minutos. Vamos falar do reinado, né? Não, aí. Ele reinou 40 anos, 40 né? anos. 40 anos. Davi reinou 40 anos. No reino dele, aí você tem a conquista de Jerusalém, Isso. que é um fundamento assim, né, exorbitante do reino. Ele unifica também o reino, né? Todo Israel. Ele deixa ali, ele não pode construir o templo, né? Isso, Deus o proíbe, né? Deus proíbe ele de construir o templo, mas aí ele deixa todos os preparativos também, já deixa ali uma coisa encaminhada, né? Só para salientar, para a questão de ajudar, no caso aí, mesmo que Deus o proibiu, mas Deus aprovou a atitude dele em construir. Exatamente. Né? E aí, estou falando dessa importância para Israel, né? Para os judeus. Daí também tem o fator espiritual, né? Ele traz a Arca da Aliança de volta a Jerusalém. Verdade. Né? Tem a contribuição dos Salmos. Então, assim, foi um reino do ponto de vista, um reino de sucesso, né? Verdade. Inclusive, eu adoço todas as suas palavras, ratifico todas as suas palavras, pelo fato de dizer que ele era o parâmetro. Você veja que para os reis não fez como fez Davi, seu pai. Uhum. Então, Davi era o parâmetro de Deus. Se uma pessoa quer ser aprovada, tem que ser, não é? Eu quero até ajudar, porque parece, quando o pastor José falou assim, você tem que ser um homem que te entrega total de tudo, assim. Eu creio que para muitas pessoas, pastor, parece pesado demais. Mas não é. Meu fardo é leve, meu jugo é suave, meu fardo é leve. Veja que para ser um homem segundo o coração de Deus, basta você ser o máximo que você pode. Atinge o seu máximo. Faça o que, por exemplo, se eu oro, quanto eu devo orar? Entenda bem, porque eu posso orar. Então, se eu posso orar 1 hora, Deus espera 1 hora. Se eu só posso 5 minutos, Deus só espera 5, porque Deus sabe da minha condição. Então, por exemplo, se eu não tenho muito conhecimento bíblico, Deus vai me julgar de acordo com o conhecimento bíblico que eu tenho. Justo. Na verdade, então, para não ficar pesado para você, se você for sincero na sua oração, se você for sincero na sua devoção a Deus, na sua adoração, no seu louvor, na sua contribuição, no seu amor ao próximo, né, dentro das suas possibilidades, você é um homem segundo o coração de Deus, com certeza, porque é isso que Deus espera, que nós façamos o máximo que a gente pode, porque aquilo que a gente não pode, a graça de Deus vai fazer em nossa vida. Verdade, não é isso mesmo? Verdade. Então tem coisa, por exemplo, a gente vai ver na Bíblia, não que sejamos capazes, mas a nossa capacidade vem de Deus. Então o Senhor é quem nos capacita para viver essa vontade de Deus, um homem segundo o coração de Deus. Então, ratificando mais uma vez a proposta aqui nossa, há possibilidade, o pastor Zé disse, e é verdade, há muitas pessoas na Bíblia e hoje, e haverá pessoas segundo o coração de Deus. Amém. Muito bem. 11 horas e 52 minutos. Então, pastor Zé, voltando aqui a essa análise do reino de Davi em Israel, ainda tem a linhagem do Messias, né? Filho de Davi. Verdade, né? Verdade. É interessante que quando alguém chama Jesus ali, enquanto ele está caminhando, filho de Davi, ele para, né?
alguém aqui me reconheceu. Verdade, verdade. Alguém me reconheceu. E interessante que Jesus disse assim, por que Davi chama... Se o Cristo é o filho de Davi, por que Davi diz, isso o Senhor, meu Senhor? Como é logo seu filho? Eu quero não ter essa resposta, né? Pelo menos a sua sociedade não conseguiu responder esse questionamento, porque não podia reconhecer que ele era realmente Deus, não é? Agora sim, mais uma vez a gente pode comentar, pastor Zé, para a gente fechar aqui o nosso debate, é porque ainda tem gente achando que Deus está esperando que ela não vá pecar, né? E quando na verdade é justamente o contrário, né? Deus está esperando que a gente... Deus sabe que você vai pecar. Deus sabe que você vai pecar, mas Ele está esperando que você se arrependa, é isso, né? Exatamente. Eu costumo até, inclusive, falar e pregar isso. Já preguei num congresso e alguns pastores ficaram me olhando atravessado. Eu falei, não é o teu pecado que vai te levar para o inferno. O pastor, o quê? Todo mundo sabe. Que o salário do pecado é a morte. É a morte, né? É a chave do diabo, né? E Jesus tirou essa chave da mão dele, que a chave do inferno é o pecado. Então a pessoa pode, o diabo tinha a chave, que era o pecado, para poder conduzir a pessoa até o inferno. Mas Jesus tirou de que forma? Quando ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário, a Bíblia fala que ele desceu às partes mais baixas da terra, e ali ele pregou aos espíritos em prisão. E ele, quando subiu, ele diz, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Porque agora o aguilhão da morte tinha sido quebrado através da morte de Jesus. Ele venceu a morte. Então, quando nós encontramos o texto falando sobre que Jesus, ele salva corpo, alma e espírito. É a salvação integral. Para isso ele morreu. Então Jesus é o único entre os homens, a Bíblia fala que nenhum outro nome é dado pelo qual devamos ser salvos, a não ser no nome de Jesus. Então ele tem essa capacidade de salvar o ser humano. Então não é o pecado que leva a pessoa para o inferno, é a falta de pedido de perdão. Porque a Bíblia fala assim, vem, argue-me, mesmo que teus pecados sejam como carmesim ou como a escarlate. Isso. Eu os tornarei mais branco do que a branca neve e mais alvo do que a lã. Verdade. Né? Então, o sangue geralmente suja, né? Mas o sangue de Jesus limpa o ser humano de forma completa. Então, não confie nas suas obras, na sua capacidade de ser salvo, porque a salvação é dada unicamente por Deus através de Jesus Cristo. Então, quando você se fia na sua capacidade de salvação, então você não será salvo. Mas quando você confia naquilo que foi consumado na cruz do Calvário, então a Bíblia fala, aquele que crê em mim já está salvo. Então, já tem a vida eterna. Já tem a vida eterna. Verdade. Então é através de Jesus que você é salvo quando você, como Davi, reconhece seus erros, pede perdão. A Bíblia fala que então alcançamos misericórdia. A falta de perdão pode conduzir você a uma eternidade sem Deus. Amém? Muito bem. Agradecendo aqui os nossos debatedores. Obrigado ao pastor Edilson pela colaboração ao nosso debate. Também obrigado ao pastor José Carlos. A você, amém, pela audiência, Melodia. Hoje falando sobre a vida do rei Davi, o seu reinado aqui, né? Na Melodia, e tirando essas lições aqui que nós discutimos hoje. Muito obrigado a todos. Chegando o Rádio Chofer, nosso amigo Léo não, agora é Genildo Ribas. Agora é outro, né? O Léo saiu? Léo é mais tarde. Não, Léo é mais tarde. Agora é mais tarde. Abraço, meu amigo Léo Pereira. É o hábito aqui, né? Bom, gente, um abraço. Chegando o Rádio Chofer, Genildo Ribas. O Debate Melodia fica assim amanhã, quarta-feira, 16 de julho. Se o Senhor Deus nos permitir, estaremos de volta para mais um Debate Melodia.